Reis. Se trata do processo 100579-2019, dígito 37. Indago a Secretaria se confirma a presença no plenário por videoconferência da doutora Tânia Mandarino, do doutor Felipe Oliveira Mesquita e do doutor Fábio Jorge Cruz da Nóbrega, que estavam inscritos para sustentação. Ausente a doutora Tânia? Perfeito. Então, presente o doutor Felipe, o doutor Fábio Jorge. Senhor presidente, presente. Perfeito. Sim, senhor presidente. Senhor relator, podemos começar o julgamento? Tá. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, conselheiro Rinaldo Reis. Muito obrigado, senhor presidente. Renovo todas as saudações iniciais e principalmente as que foram complementadas agora por Vossa Excelência. Senhor presidente, trata-se da reclamação disciplinar número 100579-2019-37, requerente à Corregedoria Nacional do Ministério Público, requerido o membro do Ministério Público Federal, Diogo Castor de Matos. Eu vou pular a ementa, senhor presidente, passar aqui, se me permite, passar direto a relatório e voto. Trata-se de reclamação disciplinar instaurada em decorrência de representação que assevera a possibilidade de ocorrência de ilícitos funcionais e mesmo improbidade administrativa em decorrência de potencial utilização de recursos públicos para a contratação de publicidade de forma irregular e para a autopromoção de membros do Ministério Público Federal integrantes da Operação Força Tarefa Lava Jato. Notificado o coordenador da Força Tarefa, o mesmo manifestou-se no sentido de que nenhum membro da atual composição tinha conhecimento ou participação na referida publicidade e que, considerando que o membro Diogo Castor de Matos fazia parte do grupo na época dos fatos, sugeriu a intimação do mesmo para prestar esclarecimentos. O membro reclamado, Diogo Castor, apresentou manifestação solicitando o detalhamento das imputações e a posição de sigilo para a apresentação de informações de cunho médico. Após nova manifestação instrutória que deferiu o pedido de sigilo e detalhou o enquadramento disciplinar da apuração, o membro reclamado apresentou manifestação, porém com o arquivo corrompido, conforme certidão encartada aos autos. Deferido novo prazo para manifestação e renovadas as informações, o membro indicou que a informação juntada aos autos de depoimento supostamente prestado no inquérito número 4781 perante o Supremo Tribunal Federal, que é da pessoa física que figura como contratante no documento apresentado pela empresa Outdoor Media, no pedido de providências 230/2019-50, seria inconstitucional. Ressaltou que inexiste correlação específica entre o referido outdoor e qualquer membro do Ministério Público. Complementou que nunca teve posse de recursos decorrentes da atividade finalística. De forma superveniente, foi recepcionado o ofício da Corregedoria Geral do Ministério Público Federal, informando a instauração de sindicância CMPF, número tal, mediante a portaria CMPF número 26, de 20 de abril de 2020. Por último, encerrando o sobrestamento do procedimento em 18 de junho de 2020, foi recepcionada a informação de que a Excelentíssima Corregedora Geral do Ministério Público Federal determinou o arquivamento da referida sindicância, acolhendo o relatório da comissão sindicante. É o relatório, senhor presidente. Da análise e fundamentação. O órgão disciplinar de origem optou pelo arquivamento da sindicância CMPF número tal, com fundamento na extinção da punibilidade por prescrição. Entretanto, com a devida vênia, discordamos da solução de arquivamento dada pelo órgão disciplinar local, porquanto manifestamente comprovadas a materialidade e a autoria da infração disciplinar acima apontada, bem assim ausentes causas extintivas da punibilidade ou excludentes da infração, de forma que se revela premente e necessária a efetiva instauração de processo administrativo disciplinar contra o reclamado,
para o escorreito exercício da jurisdição disciplinar com a aplicação da sanção cabível à espécie. Diante disso, considerando a insuficiência da atuação do órgão correcional local e a prerrogativa regimental conferida a este Corregedor Nacional do Ministério Público, impõe-se a instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor do membro reclamado. O artigo 79, caput do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público prevê a possibilidade de configuração de divergência em relação à análise e enquadramento efetuados pela Corregedoria de Origem. Dos fatos incontroversos apurados na sindicância, verifica-se enquadramento diverso da conclusão que implica o afastamento da extinção de punibilidade apontada e demanda o regular processamento. Fato insofismável é a existência de peça publicitária outdoor, confeições de promoção pessoal dos membros da Força Tarefa Lava Jato e em descompasso com a política nacional de comunicação institucional do Ministério Público Federal. Tal elemento, por si só, já pode ensejar interesse de averiguação disciplinar em face da participação e ou determinação da referida publicidade por parte de membros do Ministério Público. Nesse particular, o membro reclamado, embora não tenha assumido perante a Corregedoria Nacional a contratação do referido outdoor, confessou no curso da sindicância CMPF número tal, nos seguintes termos do relatório conclusivo. Aqui eu vou ler uma parte do relatório conclusivo da sindicância que foi realizada pela Corregedoria do Ministério Público Federal. Inicio. Quanto ao segundo ponto abordado nestes autos, ou seja, a contratação e divulgação de mídia outdoor, contendo imagem e dizeres enaltecendo as atividades dos procuradores da Força Tarefa Curitiba, Paraná, o sindicato informou que passava por um momento de grande tensão em sua vida profissional, em razão de fortes ataques e pressões externas contra os trabalhos desenvolvidos pela Força Tarefa, que estava com problemas de natureza psiquiátrica, os quais, inclusive, ocasionaram seu afastamento das atividades, que considerava injustos esses ataques contra os trabalhos desenvolvidos pelo grupo, que uma pessoa de seu contato pessoal e que integrava um movimento de apoio às atividades da Força Tarefa lhe procurou e ele concordou em financiar a divulgação de uma mídia para elogiar e levantar o moral do grupo, que não viu nenhum problema nessa sua conduta, que pagou com recursos próprios algo em torno de R$4.000, que após a divulgação de conversas de trabalho objeto de atividade ilícita de hackers, divulgada inicialmente pelo site The Intercept, pôde perceber que, talvez, esses ataques e outras pressões ocorridos em razão da divulgação dessa mídia tivessem conexão com esse episódio, que assim compreende que até mesmo os questionamentos que ocorreram em razão da existência do outdoor na cidade de Curitiba no mês de março de 2019 resultam, de alguma forma, de acessos ilícitos que partidos de oposição e terceiros que tiveram acesso às conversas mantidas entre os integrantes da Força Tarefa Lava Jato Curitiba. Segue um novo trecho do relatório da sindicância no Ministério Público Federal. Na hipótese sob apreciação nesta sindicância, não restam dúvidas de que o sindicado, conforme por ele próprio confirmado, foi quem contratou os serviços de divulgação da imagem dos membros da Força Tarefa Lava Jato Curitiba, por meio de outdoor. Arcou integralmente com os custos, não revelou, na época, essa situação a nenhum outro membro do parquê ou à própria administração superior e se manteve até o questionamento da Corregedoria Geral deste órgão ministerial no anonimato. Ou seja, os ânimos estavam exaltados e não se pode olvidar que esse tipo de conduta, a par de potencialmente atrair uma maior atenção da sociedade e até mesmo apoio como pretendido pelo sindicante, representou, ao fim e ao cabo, uma promoção pessoal da imagem dos membros da Força Tarefa Lava Jato Curitiba. Não se enaltecia de forma difusa, genérica e informativa uma atividade do Ministério Público Federal, mas, ao contrário, passava-se a mensagem de um sectarismo de procuradores específicos que constituiriam um grupo apartado da instituição, a República de Curitiba. Tal conduta caracteriza, em tese, falta de respeito à dignidade das funções do membro do Ministério Público Federal,
violação do princípio da impessoalidade e dos deveres funcionais do membro do parquet, conforme estabelecem os incisos 9 e 10 do artigo 236 da Lei Complementar 75/93. Isso que eu li até agora eram partes do relatório conclusivo da sindicância realizada no Ministério Público Federal. Volto agora ao meu voto. Com efeito, a assunção espontânea durante a sindicância da contratação do referido outdoor por pessoa interposta se torna fato incontroverso e independente de quaisquer outros elementos, especialmente em relação a supostos diálogos veiculados pelo site eletrônico da Intercept. Nesse ponto, corroboram-se as conclusões do relatório de sindicância da origem. Eu vou dispensar aqui a leitura de um novo trecho do relatório da sindicância no Ministério Público Federal. Vou continuar no voto. Assim, é ponto incontroverso que o membro reclamado foi o contratante do referido outdoor. Também se torna ponto incontroverso que a pessoa que consta na contratação formal do outdoor diverge do membro reclamado e que teve seus dados utilizados sem autorização, conforme elementos apresentados no curso do pedido de providências número 100.230/2019-50. Logo, a conduta do membro reclamado demanda análise sob este prisma adicional, que não restou apurado em profundidade pela Corregedoria de Origem no relatório e na decisão conclusiva. Quem seria a pessoa do contato pessoal do membro sindicado que procedeu à efetiva contratação? Quem obteve e como foram obtidos os dados pessoais do terceiro que figurou formalmente na contratação? Com efeito, é possível uma multiplicidade de novos elementos fáticos disciplinarmente relevantes. Apenas a título de exemplo, caso o membro tenha se utilizado de sistemas de informação oficiais para a obtenção dos dados pessoais do terceiro, é possível que tenha ocorrido desvio de finalidade e violação de sigilo legal. Embora esse contexto recomendasse a verticalização das investigações, inegavelmente já estão presentes na dicção do regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público os indícios suficientes de autoria e materialidade de infração disciplinar. Salientes que a verticalização da apuração em sede de processo administrativo disciplinar é medida que salvaguarda ainda mais o contraditório e a ampla defesa em contraste com os procedimentos marcadamente inquisitoriais à disposição da Corregedoria Nacional. Cumpre ainda justificar a divergência da conclusão quanto à ocorrência de prescrição, o que se faz consupedâneo em duas razões de enquadramento e capitulação em tese da conduta. Primeiro, considerando que a conduta do membro representou quebra do princípio da impessoalidade e pelo contexto de utilização fraudulenta de informações de terceiro na ocultação do verdadeiro contratante, da moralidade, inegável que a conduta, em tese, configura ato de improbidade administrativa na modalidade do artigo 11 caput da Lei 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa. Aquele que atenta contra os princípios da administração pública, de forma comissiva ou omissiva, violando o dever de honestidade e lealdade às instituições, comete ato de improbidade administrativa. Assim, configurada a improbidade administrativa, a capitulação da punição disciplinar atrai a penalidade de demissão, artigo 239, 4, combinado com o artigo 240.5b da Lei Complementar número 75/93, cuja prescrição é de 4 anos, de acordo com o artigo 244.3 da Lei Complementar número 75/93. Segundo, capitulada a infração administrativa como análoga a ilícito penal, o prazo prescricional da respectiva ação disciplinar tem por parâmetro o estabelecido no artigo 109 do Código Penal, conforme determina o artigo 244, parágrafo único da Lei Complementar número 75/93, independentemente da instauração de ação criminal. Corroboram esse entendimento tanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como do próprio Conselho Nacional do Ministério Público. No caso concreto, inegável a submissão possível a duas figuras típicas. Figura típica elencada no artigo 299 do Código Penal, ocorreu a inserção de declaração falsa sobre elementos de identidade do contratante
com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, notadamente a condição de membro do Ministério Público do financiador da peça publicitária, para evitar possível responsabilização disciplinar. E B, figura típica elencada no artigo 307 do Código Penal. O membro processado se atribuiu falsa identidade na contratação da mídia publicitária, obtendo a vantagem de se eximir de questionamentos disciplinares em face da quebra do princípio da impessoalidade e promoção pessoal sua e dos demais integrantes da Força Tarefa Lava Jato Curitiba. Assim, fundada a divergência do entendimento esposado pela Corregedoria de Origem quanto à extensão da gravidade da conduta e sua capitulação, o que, por corolário lógico, implica o afastamento da prescrição, é imperativo regimental, artigo 79.2, combinado com 77.4 do regimento interno deste Conselho Nacional, a proposição de processo administrativo disciplinar. Por fim, é necessário tecer alguns comentários e ponderações sobre a gradação da penalidade disciplinar. Com efeito, a Lei Complementar número 75/93 traz disposição expressa sobre critério hermenêutico na aplicação de penas disciplinares. Trata-se do artigo 241, que preceitua que devem ser considerados, abre aspas, os antecedentes do infrator, a natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias em que foi praticada e os danos que dela resultaram ao serviço ou à dignidade da instituição ou da justiça. Desta forma, a Corregedoria Nacional deve considerar o contexto exposto na sindicância realizada na origem. Naquele momento, a Corregedoria do MPF consignou a situação de afetação com psicopatologias, embora tal contexto não configurasse inimputabilidade. Adicionalmente, destacou o caráter primário do membro sindicado e o fato de que efetivamente havia um contexto de foco da mídia sobre a atuação funcional. Embora a gravidade da conduta e o enquadramento pertinente indiquem a penalidade de demissão, de acordo com o artigo 245b da Lei Complementar número 75/93, a ponderação de aplicação por força da própria Lei Complementar número 75/93 aponta para a busca de uma regra de ponderação e razoabilidade. Com efeito, a própria Lei Complementar parece fornecer a baliza de razoabilidade se for admitida a utilização analógica do artigo 240, parágrafo 4º, que é, em realidade, um exercício de proporcionalidade encetado na própria lei. Importante destacar que a jurisprudência do próprio CNMP é pacífica ao indicar a necessidade de observância do princípio da proporcionalidade para comutação de penalidades como decorrência do exercício da atividade punitivo-disciplinar. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça também consagrou o princípio da proporcionalidade no direito administrativo sancionador. Por outro lado, o fato sob apuração disciplinar no âmbito penal pode encontrar solução consensuada mediante a aplicação da suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei nº 9.099/95, ou do acordo de não persecução penal, artigo 28A do Código Penal. Logo, se no processo criminal, que por sua natureza é normalmente mais gravoso do que o disciplinar, pode-se afastar a condenação, não soa razoável que, no processo disciplinar, chegue-se à forte pena da demissão. Assim, entendo que é medida oportuna que a penalidade a ser proposta por esta Corregedoria Nacional, que seria a de demissão, seja convertida por um juízo de proporcionalidade, considerando a previsão do artigo 244 com interpretação analógica do artigo 240, parágrafo 4º, ambos da Lei Complementar número 75/93, na penalidade de suspensão de 90 dias. Conclusão, diante do exposto, determina a instauração de processo administrativo disciplinar ad referendum do plenário em face do Procurador da República Diogo Castor de Matos, em virtude da prática, em tese, de falta funcional punível inicialmente com a pena de demissão, nos termos do artigo 239, 4, combinado com o artigo 240, 5b da Lei Complementar número 75/93. Já que há indícios suficientes de cometimento da infração disciplinar. Além disso, a falta funcional em questão tem correspondência com atos de improbidade administrativa e, potencialmente, com os crimes previstos nos artigos 299 e 307 do Código Penal.
por um juízo de proporcionalidade, considerando a previsão do artigo 244, com interpretação analógica do artigo 240, entendo necessária a conversão da penalidade originária em suspensão de 90 dias. É isso, senhor presidente, e estou aqui à disposição, ao final, para qualquer outro esclarecimento. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor relator. Passo a palavra pelos 10 minutos regimentais à doutora Tânia Mandarino. Doutora Tânia. Excelentíssimo presidente, doutor Humberto Jacques de Medeiros, excelentíssimo conselheiro relator e corregedor nacional do Ministério Público, doutor Rinaldo Reis Lima, excelentíssimos conselheiros membros desse egrégio Conselho Nacional do Ministério Público, doutor Fábio Jorge, representante da NPR, excelentíssimo representante da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Ulisses Rabaneda, na pessoa de quem saúdo meus caros colegas advogados. Me alegro em ocupar esta tribuna como integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia e em nome do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, para postular, em defesa da sociedade e da dignidade do próprio Ministério Público, a aplicação de sanção disciplinar a procuradores que se julgaram acima da própria lei, cometendo ilícitos funcionais, administrativos e penais, numa aparente tranquilidade de quem conta com a certeza da impunidade. O que me conforta é a certeza de que este colegiado, principiando pelo eminente relator, não tomarão outra decisão senão a que possa contribuir para o fortalecimento do Ministério Público brasileiro, em sua função precípua de defender a ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis nos termos do artigo 127 da nossa Constituição Federal. Em se tratando hoje exclusivamente do referendo de Vossas Excelências para o processo administrativo disciplinar instaurado pelo excelentíssimo senhor Corregedor Nacional do Ministério Público, na reclamação disciplinar 100.579/2019-37, eu apresento a Vossas Excelências as razões pelas quais compreendo deva a instauração do referido processo administrativo disciplinar ser referendada. E estou segura que Vossas Excelências responderão igualmente ao nosso pedido posto nos autos da reclamação disciplinar, que agora se transformará em PED, de que a este PAD devam responder igualmente não somente o procurador Diogo Castor de Matos, mas também todos os ilustres procuradores que compunham a força-tarefa da Operação Lava Jato à época dos fatos, como requerido, inclusive, originalmente, no pedido de providências que deu ensejo ao PAD ora instaurado ou ora em instauro. O despacho instaurativo do excelentíssimo relator em relação à conduta do procurador Diogo Castor de Matos dispensa que se teçam maiores razões a respeito na imprescindível necessidade de referendo do processo instaurado. Entretanto, e com muito respeito, chamo a atenção para o contido logo no início, ainda no relatório da decisão do excelentíssimo Corregedor Nacional do Ministério Público, que determinou a instauração deste PAD, onde consta, abro aspas, notificado o coordenador da força-tarefa, o mesmo manifestou-se no sentido de que nenhum membro da atual composição tinha conhecimento ou participação na referida publicidade e que, considerando que o membro Diogo Castor de Matos fazia parte do grupo na época dos fatos, sugeriu a intimação do mesmo para prestar esclarecimentos. Fecho aspas. Com a máxima vênia, cumpre registrar a data de tal manifestação do então coordenador da Força-Tarefa, o procurador Deltan Dallagnol, que, como se extrai dos autos do Sistema Elo, foi no dia 29 de agosto de 2019. Isso é de grande relevância,
porque nos termos da sindicância juntada aos autos e há pouco referida pelo excelentíssimo Corregedor Nacional do Ministério Público, que tramitou essa sindicância perante a Corregedoria Geral do Ministério Público Federal, no dia 5 de abril de 2019, o procurador Deltan Dallagnol envia ao então Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, Oswaldo José Barbosa Silva, na PGR, uma comunicação de fato de possível interesse da Corregedoria, na qual informa, em nome de todos os colegas que integravam a força-tarefa da Lava Jato, que Diogo Castor de Matos, afastado naquela data por razão psiquiátrica, comunicara aos procuradores que custeou com recursos próprios, por iniciativa de um amigo de seu relacionamento particular, a publicação de outdoor com imagem e mensagem de reconhecimento dos trabalhos da Lava Jato na cidade de Curitiba, em março daquele ano, 2019. Informou nessa data também que tinha conhecimento a respeito dos problemas de saúde do procurador Diogo Castor de Matos, que estava se afastando, o que deu ensejo à sindicância referida. Primeiro, uma sindicância não disciplinar, que depois, quando a excelentíssima procuradora Eliseta Maria de Paiva Reis assumiu a Corregedoria Geral do Ministério Público, se transformou na sindicância disciplinar referida pelo excelentíssimo Corregedor Nacional há pouco, na leitura de sua decisão. Pergunta-se, se na data de 5 de abril de 2019, o procurador Deltan Dallagnol, falando em nome de todos os então membros da Força Tarefa, informou ao Corregedor-Geral do Ministério Público Federal que todos tinham conhecimento do comunicado sobre o financiamento do outdoor. Por quê? Em 29 de agosto de 2019, o procurador faltou com a verdade ao informar nos autos da reclamação disciplinar em comento que nenhum membro da atual composição tinha conhecimento ou participação na referida publicidade. Quais seriam as razões para esconder tal fato? Na ação popular sobre o número 504.0111, 74 de 2019, em curso perante o juízo da Terceira Vara Federal de Curitiba, em fase de apelação, nada disse também, tanto o ilustre procurador Deltan Dallagnol, quanto os outros integrantes da Força Tarefa da Lava Jato, sobre o financiamento ter sido feito pelo procurador Diogo Castor, sendo que essa ação popular diz respeito aos mesmos fatos que aqui hoje se trazem à apreciação de Vossas Excelências. É, portanto, a nossa participação, com agradecimento pela escuta de Vossas Excelências, para requerer o que já foi feito formalmente nos autos do processo da reclamação disciplinar no sistema AELO, a inclusão do procurador Deltan Dallagnol, então coordenador da Força Tarefa da Lava Jato à época dos fatos, assim como todos os outros procuradores que integravam a Força Tarefa à época dos fatos, no presente processo administrativo disciplinar que ora se instaura. Agradeço a Vossas Excelências. Muito obrigado, doutora Tânia Mandarino. Passo a palavra pelos 10 minutos regimentais ao doutor Felipe de Oliveira Mesquita. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor Corregedor Nacional, excelentíssimas senhoras conselheiras, senhores conselheiros, excelentíssimo senhor presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, doutor Fábio Jorge, bom dia a todos. Primeiro aspecto que merece ser destacado, antes mesmo de se adentrar no mérito da questão, é quanto à prévia judicialização da questão, da matéria que está sendo debatida nessa reclamação disciplinar. A despeito de não ter sido mencionado no relatório do ilustríssimo senhor Corregedor Nacional, a colega que me antecedeu da tribuna revelou exatamente o que se destaca neste momento.
A presente reclamação disciplinar, originada de um pedido de providências, ela foi instaurada em 9/8/2020, mas a mesma matéria, os mesmos fatos, com identidade de partes e de pedidos, de causa de pedir, está sendo debatida em uma ação popular que foi ajuizada perante a Seção Judiciária do Paraná, terceira vara federal da subseção judiciária de Curitiba. Excelências, trata-se exatamente de uma demanda judicial que versa sobre os mesmos fatos, ajuizada pela mesma parte, que é o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, contra os procuradores que compunham a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, incluindo-se aí o procurador Dr. Diogo Castor, com o mesmo objeto, a mesma causa de pedir. Como é de conhecimento de Vossas Excelências, existe uma súmula desse colende CNMP que diz, abre aspas, verificada a identidade de objetos e de partes entre a ação previamente ajuizada e posterior procedimento no CNMP, deve o feito ser arquivado. Também é de conhecimento de Vossas Excelências, esse é o teor da súmula número 8, mas também é de conhecimento de Vossas Excelências que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que o CNMP e o CNJ, na condição de órgãos que detêm competência e natureza administrativa, a estes órgãos não é permitido decidir de forma contrária ao estabelecido em processo jurisdicional. Portanto, Excelências, é justamente em razão da possibilidade de uma decisão conflitante com o que já foi previamente judicializado, a ação popular foi ajuizada 1 ano antes da instauração dessa reclamação disciplinar, que há que ser aplicada a súmula número 8 desse colende CNMP para que seja determinado imediato o arquivamento do feito. Ainda que assim não fosse, Excelências, há também uma outra preliminar que merece a atenção igualmente de Vossas Excelências e que diz respeito à coisa julgada material. Como bem pontuou o ilustre Corregedor Nacional, previamente à presente reclamação disciplinar, foi instaurada uma sindicância para apurar os mesmíssimos fatos que estão sendo apurados nessa reclamação disciplinar. E naquela oportunidade, a Corregedora-Geral do Ministério Público Federal compreendeu que teria havido a prescrição da pretensão punitiva. A decisão proferida pela Corregedora-Geral não foi objeto de qualquer recurso, ocorrendo seu trânsito em julgado. Como se sabe, Excelências, o Supremo Tribunal Federal tem a sua jurisprudência consolidada e isso foi debatido nesse Conselho há algum tempo atrás, quando do julgamento do caso do PowerPoint. Então, notoriamente é de conhecimento de Vossas Excelências que o reconhecimento da prescrição faz coisa julgada material. Fazendo coisa julgada material, o Supremo Tribunal Federal entende que no processo penal, aplicado subsidiariamente ou por analogia aos processos administrativos disciplinares, o arquivamento em razão da prescrição fazendo a coisa julgada material não pode ser objeto de uma nova investigação sobre esses mesmos fatos, sob pena de violação à coisa julgada. E mais do que isso, nesse caso, há também uma violação ao princípio do non bis in idem, que veda que o Estado investigue ou puna a mesma pessoa pelos mesmos fatos em outro processo, já cuja a coisa julgada já tenha operado seus efeitos. E foi exatamente nesse sentido que o excelentíssimo senhor ministro Celso de Mello já deferiu liminares em casos também que são de conhecimento de Vossas Excelências para suspender o julgamento de outros processos, justamente porque naqueles casos também se entendeu em que havia uma tentativa de violação ao non bis in idem. Mas nesse caso, muito mais relevante,
a violação do non bis idem se dá também pela violação à coisa julgada material. Também, excelências, há uma outra questão prejudicial que merece ser analisada, e não menos relevantes que as duas primeiras, em relação à ilicitude das provas que deram ensejo, tanto à sindicância instaurada na Corregedoria Geral, quanto à presente reclamação disciplinar prestes a ser ou não convolada em processo administrativo disciplinar. A primeira delas é a prova obtida através do hackeamento de dispositivos de aparelho celular do procurador, Dr. Diogo Castor, e de outras autoridades do país. A respeito desse tema, não é preciso trazer maiores digressões, porque esse colendo conselho já tem entendimento consolidado no sentido de que essas provas são estéreis, são imprestáveis para qualquer fim, inclusive o que já foi também debatido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 164-493 do Paraná. Mas em relação à segunda prova, e é esta que subsiste para o prosseguimento da reclamação disciplinar e agora na decisão do excelentíssimo senhor Corregedor Nacional para a instauração do PAD, há uma ilicitude que decorre de outra circunstância. A outra prova, a que faz menção à decisão do ilustríssimo senhor Corregedor, é o depoimento prestado pelo senhor João Carlos Queiroz Barbosa, que nos autos do inquérito 4781, o famoso inquérito das fake news que tramita no Supremo Tribunal Federal, teria dito não ter sido o contratante da peça publicitária, o outdoor, sob análise. Essa prova, excelências, portanto, é o único elemento que ampara, que dá ensejo à subsistência desta reclamação disciplinar e, possivelmente, da instauração do PAD que ora se pretende. E como é de conhecimento também de vossas excelências, nos autos da DPF 572, o Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer quais seriam os parâmetros de validade, ou seja, de legalidade e constitucionalidade do inquérito das fake news, estabeleceu diversos critérios e requisitos para tanto. E um desses requisitos é o de que o objeto do referido inquérito esteja limitado a, abre aspas, investigar manifestações que, denotando risco efetivo à independência do Poder Judiciário, pela via da ameaça aos membros do STF e a seus familiares, atentam contra os poderes instituídos, contra o Estado de Direito e contra a democracia. Portanto, excelências, o depoimento prestado pelo senhor João Carlos Queiroz, relativo a fato que inegavelmente desborda desse limite estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, não pode servir como elemento de prova para qualquer outro fim. Aliás, nem mesmo para o inquérito das fake news ele pode, porque o que se discute, o que se analisa no presente feito é a contratação de uma peça publicitária que não tem nada a ver com o objeto do inquérito das fake news. Se trata, portanto, de um depoimento que apura a contratação de uma peça publicitária que desborda da finalidade do inquérito das fake news e, portanto, não pode ser utilizado para qualquer outro fim. Por fim, excelências, o inquérito em questão tramita sob mais absoluto sigilo e não há sequer certeza sobre a rigidez e autenticidade desse depoimento. Não há cadeia de custódia em relação a essa prova, então não se tem certeza sequer se esse depoimento foi de fato extraído do referido inquérito. Portanto, excelências, respeitando o tempo regimental, agradeço pela oportunidade e encerro aqui a minha sustentação. Muito obrigado, doutor Felipe. Passa a palavra pelos 10 minutos regimentais ao doutor Fábio Jorge Cruz da Nóbrega. Excelentíssimo senhor presidente, Humberto Jacques, excelentíssimo senhor relator e corregedor nacional, Rinaldo Reis, excelentíssimos senhores conselheiros e conselheiras que compõem esse seleto colegiado. Quero aproveitar a oportunidade para saudar também
os doutores Felipe Mesquita e Tânia Mandarino. É uma honra poder ladear nas reflexões do caso concreto, também com vossas excelências. Vem de um dos maiores filósofos da humanidade, Aristóteles, da Grécia Antiga, em pensamento que praticamente se estende por toda a civilização ocidental, a ideia, a compreensão de que a justiça é a maior das virtudes. Para Aristóteles, justiça é ato de meio termo, que busca se afastar dos extremos, algo que se situa, portanto, entre a injustiça por falta e a injustiça por excesso. Procurador da República Diogo Castor não está sendo acusado de ato de corrupção, de abuso de autoridade, de atos violentos, de dilapidação ou má utilização de recursos públicos, matérias que normalmente levam este Conselho, em todo o seu histórico de atuação nos últimos 15 anos, à aplicação da sanção máxima de demissão ou mesmo a conversão prevista na Lei Complementar 75/93 dessa pena máxima por uma pena também muito dura de suspensão. O Procurador da República Diogo Castor está sendo acusado de ter colaborado com R$4.000 para uma publicidade realizada em vias públicas, em outdoor. Recursos dele, portanto. O enquadramento que se dá é o enquadramento previsto no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429/92, que consagra ali importantes princípios constitucionais que devem ser seguidos pela administração pública. Os atos indicados no artigo 11 não são atos de gravidade tão grande a justificar a aplicação das maiores sanções em direito administrativo, em direito civil e em direito penal. Os atos previstos no artigo 9 e no artigo 10, sim, aqueles que envolvem enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário são normalmente caracterizados na justiça pela aplicação de sanções mais graves. Então, primeiramente, eu quero realçar, dentre tantas reflexões que quero aqui trazer, a baixa potencialidade lesiva dos atos que envolvem a violação dos princípios constitucionais da administração pública. São normalmente objeto de acordo na justiça, mesmo quando apontados em relação à prática de gestores, não havendo como regra a aplicação de sanção ao final. Nessa mesma quadra, o Congresso Nacional traz em discussão, nesse exato momento, projeto de lei que visa exatamente a retificar as previsões do artigo 11 da pecha de atos de improbidade administrativa. Eu não quero, excelentíssimos senhores conselheiros, com isso, menosprezar a importância dos princípios da administração pública. Quero realçar que, ainda considerando a previsão incerta no artigo 11, quando os gestores são condenados por improbidade administrativa decorrentes da quebra do princípio da impessoalidade, assim o fazem porque se utilizam de recursos públicos para se promover ou mesmo para atacar adversários. Repito, não estou aqui menosprezando a importância dos princípios constitucionais, mas caracterizando que a violação do princípio da impessoalidade na área administrativa e na via judicial caracteriza a necessária existência de situações que apontem benefícios, discriminações, antipatias ou privilégios na administração pública, por um lado, ou que apontem a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em atos, programas, obras, serviços e campanhas governamentais. O que se proíbe, portanto, é a vinculação da atividade pública à pessoa dos servidores ou agentes públicos, evitando que eles utilizem a propaganda oficial para a sua promoção pessoal. Não é disso, claro, que estamos a tratar no presente caso. Para além desse fato específico, há de se considerar, e isso já foi muito bem tratado pelo doutor Felipe Mesquita, de que essa matéria já foi analisada pela Corregedoria do Ministério Público Federal. E na reflexão da Corregedoria do Ministério Público Federal, quando muito, inicialmente o ato foi considerado atípico, como se nenhuma incidência administrativa pudesse dele decorrer. Num segundo momento de apreciação,
quando muito se considerou a possibilidade de configuração de quebra de decoro ou de descumprimento do dever legal, o que levaria à aplicação de sanções muito mais brandas de advertência ou de censura, por exemplo. Quando houve a instauração da reclamação disciplinar nessa Corregedoria Nacional, no ano de 2019, quero realçar, houve menção expressa da Corregedoria de que não estávamos a tratar ali de condutas mais graves, mas sim de condutas punidas, a princípio, em tese, com penas de advertência ou de censura. Tenho aqui, inclusive, em mãos, uma apreciação feita pelo corregedor auxiliar, já na gestão do corregedor nacional Rinaldo Reis, no sentido de que inexiste no presente momento qualquer liame que venha a considerar, portanto, a existência de situação mais grave. Sobre a individualização da conduta, isso é uma decisão de 18 de outubro de 2019, se tem um juízo hipotético de que poderia ter ocorrido falta de decoro pessoal ou desempenho sem zelo e, portanto, com violação à probidade das funções. No que diz respeito à possível apuração de improbidade administrativa, a Corregedoria afirmou expressamente, a Corregedoria Nacional, que somente poderia se apurar ato de tal gravidade se viesse a se considerar a existência de utilização de recursos públicos nessa matéria, o que não é o caso. O referido despacho foi acolhido pelo atual Corregedor Nacional, se encontra no anexo 23 dos referidos autos. Então, tanto do ponto de vista da apreciação inicial da Corregedoria do MPF, quanto do ponto de vista da apreciação inicial e intermediária da Corregedoria Nacional, não se estava tratando de ato que pudesse, eventualmente, levar à punição por pena de demissão. E, para finalizar dentro do tempo, uma última consideração. É importante realçar, como já feito pela defesa, de que a prova inicial que levou à sequência da reclamação disciplinar no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público é uma prova extraída do inquérito 1741, conhecido como inquérito das fake news, no âmbito do qual restou reconhecida a legalidade da investigação apenas, tão somente, com objeto limitado às ações que, denotando risco efetivo à independência do Poder Judiciário, pela via da ameaça aos seus membros e seus familiares, ou que atentem contra poderes instituídos, contra o Estado de Direito e contra a democracia. E aqui quero dizer que, de fato, todos os atos que atentem contra a democracia, o livre funcionamento dos poderes, precisam ser repreendidos, precisam ser objeto de atenção diuturna da sociedade civil organizada, e a NPR, assim, sempre se manifestou, apoiando, portanto, as investigações que foram realizadas em outro inquérito aberto a pedido do Procurador-Geral da República para apurar exatamente a gravidade dos atos antidemocráticos. Mas, particularmente, no que diz respeito ao inquérito das fake news, a NPR contestou o seu desenvolvimento pela violação do princípio ou do sistema acusatório, mas realça que, ao final, houve uma deliberação do Supremo Tribunal Federal para aproveitar aquela prova, repito, tão somente no que diz respeito a ações que visem a macular a honra e a integridade dos ministros e seus familiares, ou mesmo dos poderes constituídos, não podendo, portanto, essa prova ser aproveitada em qualquer investigação máxime que envolva membros do Ministério Público Federal, cuja iniciativa, pela Lei Complementar 75/93, é exclusiva do Procurador-Geral da República. Finalizo agradecendo a atenção de todos, realçando, mais uma vez, as palavras de um dos maiores filósofos da humanidade, Aristóteles, na compreensão de que a justiça é a maior das virtudes e de que justiça é ato de meio termo, é ato razoável, que busca, portanto, se afastar dos extremos, não se caracterizando quando estamos diante de uma injustiça por falta ou de uma injustiça por excesso. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro. Muito obrigado, presidente Fábio Jorge. Devolvo a palavra à sua excelência, o relator, para fazer algum esclarecimento que entenda pertinente aos demais conselheiros antes do início da votação. Senhor presidente, muito rapidamente, agradeço a deferência, vossa excelência. Eu quero inicialmente cumprimentar a doutora Tânia Mandarino,
cumprimentar o doutor Felipe de Oliveira Mesquita, cumprimentar o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, ex-conselheiro aqui, doutor Fábio Jorge Cruz da Nóbrega, parabenizá-lo por suas sustentações. E quero só esclarecer, senhor presidente, em relação ao que colocou a doutora Tânia Mandarino, nós procedemos também aqui a uma apuração muito criteriosa, muito cuidadosa, como acontece em todos os casos que chegam na Corregedoria Nacional. E nesse caso específico, doutora Tânia, nós temos efetivamente indícios, ou até eu considero isso aqui, na verdade, uma prova, né? É uma confissão e mais um depoimento também de um terceiro. Eu considero uma prova efetiva de que o doutor Diogo Castor realmente cometeu um ilícito, mas tenho apenas, em relação a ele, esses elementos que nos autorizam a propor a instauração de um processo administrativo disciplinar. E aí, quanto ao doutor Felipe, o que ele falou, coisa julgada e tal, eu concordo com Vossa Excelência, doutor Felipe, que a Corregedoria do Ministério Público Federal, ela realmente não poderia mais instaurar porque ela reconheceu a prescrição, e aí, nesse caso, ela não poderia mais, lá já ocorreu o trânsito em julgado, ela não poderia instaurar lá, ou reabrir esse procedimento apuratório lá no âmbito da Corregedoria do Ministério Público Federal. Mas o mesmo não afeta a Corregedoria Nacional. A Corregedoria Nacional, como todos sabem muito bem, ela atua de forma concorrente, autônoma, independente. Até tenho aqui alguns precedentes, mas eu acho até que é desnecessário para não tomar mais o tempo, mais do que necessário nesse julgamento, senhor presidente. Também não se trata de bis in idem, por esse mesmo argumento também. E aí, então, só lembrando ao doutor Felipe também, que nós temos o depoimento do senhor José Carlos Queiroz Barbosa, ele dizendo que nunca contratou, que isso está nos autos, ele nunca contratou nenhuma propaganda, não autorizou que fosse contratada, desconhecia completamente essa contratação, que ele mesmo acredita, então, que tenham conseguido o CNPJ da empresa dele, da pequena empresa dele, e tenham utilizado para a produção desse outdoor. E junto com isso, com esse depoimento do senhor João Carlos Queiroz Barbosa, nós temos a própria confissão também do doutor Diogo Castor, que disse que efetivamente utilizou o nome de um terceiro para mandar fazer esse outdoor questionado. Então, eu acho que... Excelência, com perdão pela intromissão, mas um esclarecimento de fato, o doutor Diogo confessou que contribuiu financeiramente, ele não confessou que utilizou o nome de terceiro. Isso não está em momento nenhum nos autos. Ele confessou que contratou a mídia. Ele confessou que contratou. Pela ordem, senhor... Os demais... Senhor presidente, eu peço a palavra para um rápido esclarecimento. Só um instante, doutora Tânia, por favor. Vamos terminar. Que pode elucidar essa dúvida, a abertura de um inquérito policial em curso perante a Vara Criminal de Curitiba contra a outdoor mídia. Isso pode elucidar, porque meus nobres colegas pensam que o senhor JC Batera só deu o depoimento para o inquérito 4781. Mas não, tem nos autos do Sistema Elo o número do inquérito policial e os autos, inclusive, desse inquérito. Doutora Tânia, eu agradeço a sua intervenção e, então, volto a destacar. Há elementos suficientes na visão da Corregedoria Nacional, do Corregedor Nacional, para a instauração do processo administrativo disciplinar em relação ao doutor Diogo Castor. Mas não há elementos em relação a qualquer outro. Nós não temos isso nos autos, essa é a nossa conclusão. E aí, só em relação ao que o doutor Fábio Jorge mencionou,
que a portaria inicialmente falava em advertência e que via que se tratava talvez de um ilícito que não configuraria improbidade administrativa, mas naquele momento, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, nós não tínhamos a informação do falso documental. Então, foi essa informação que depois aportou na nossa instrução da reclamação disciplinar, que nos fez concluir que o caso seria, então, de muito maior gravidade, já que nós estamos tratando até de um crime, a crime de utilização indevida, né, dos nomes de um terceiro, uma falsidade ideológica ou a utilização de documento falso, seja o que for, que então tornou o fato, mostrou-nos que o fato era bem mais grave do que se aparentava no começo. E daí, então, a nossa conclusão, ao final, que levaria, inclusive, inicialmente, à pena de demissão, mas eu reconheço que aqui, por um critério de proporcionalidade, por um juízo de razoabilidade, seria extremamente gravosa e não iria condizer com, efetivamente, o fato. Não seria, então, a aplicação da justiça, como o próprio doutor Fábio George aí ressaltou tão bem. Então, é isso, senhor presidente, e continuo à disposição para qualquer esclarecimento dos conselheiros e das conselheiras. Muito obrigado. Senhores conselheiros, indago-lhes se estão satisfeitos, preciso de algum esclarecimento, ou se podemos entrar em regime de votação. Senhor presidente, eu indagaria do corregedor, mas eu posso, se Vossa Excelência não, permitir, eu posso... Vossa Excelência é o primeiro a votar e o primeiro a pedir esclarecimentos. Pode fazer as duas coisas simultaneamente. Eu indagaria, antes de mais nada, eu peço para cumprimentar o querido amigo Fábio Jorge, conselheiro de sempre, a doutora Tânia e o doutor Felipe. Apenas um esclarecimento ao eminente corregedor, parece-me que seria uma questão relevante. Como é que se sabe se verdadeiramente o doutor Castor pagou pelo outdoor? Porque o que se tem nos autos é um recibo de uma empresa, não é isso? Porque está um pouco apagado. Como é que se sabe que verdadeiramente foi as expensas do procurador? O que é que se tem nos autos acerca disso? Nós temos isso, doutor Luciano, meu grande amigo, decano, nós temos isso aqui na sindicância que foi conduzida pelo Ministério Público Existe uma transferência federal. Bancária dele, alguma coisa? Não, nós temos a informação de que ele próprio falou isso, quando ele diz, inclusive, o valor, que foi pouco mais de R$4.000. Está aqui. Isso aqui são declarações dele. O sindicato informou que passava por um momento, ataques, que estava com problemas. Não, eu desconheço. Eu posso prestar esse esclarecimento se Vossas Excelências me permitirem. Só um instante, por favor, doutora Tânia. Que considerava injustos esses ataques, integravam o movimento, só para eu ver aqui onde é que ele fala, aqui do valor dos pouco mais na faixa de R$4.000, tá, que ele mesmo fala, e eu confesso que aqui eu não estou encontrando nesse momento, mas foi lido aqui. O documento que consta aqui na portaria, valor de 4.109, eu acho. Isso. Mas está um pouco apagado, eu não estou enxergando bem com as duas coisas. Eu fiquei na dúvida, senhor presidente. Aqui, achei, acabei de achar. Isso aqui é a declaração do doutor Diogo Castor na sindicância perante o Ministério Público Federal. Pode perceber que talvez esses ataques, que assim compreende aqui. Ele concordou em financiar a divulgação de uma mídia para elogiar e levantar o moral do grupo, que não viu nenhum problema nessa sua conduta, que pagou com recursos próprios, isso aqui é a declaração dele, que pagou com recursos próprios algo em torno de R$4.000. Então, para mim, essa declaração dele é mais do que suficiente, principalmente nessa fase em que nós estamos, que é a de instauração de um processo administrativo disciplinar. E temos também, por outro lado, as informações dos demais,
quer dizer, do coordenador da força-tarefa, que os demais desconheciam, né? Isso aí. Então, para mim, é elemento suficiente, na visão da Corregedoria Nacional, é elemento suficiente para a gente tirar essa conclusão. Talvez fosse o caso, em havendo a instauração do PAD, de aprofundar a investigação nesse particular, até porque se a pessoa diz que pagou, deveria apresentar um extrato bancário, alguma coisa do tipo, e não só falar que pagou, né? Penso eu, data vênia. Talvez, se houver a instauração do PAD... Se tiver pago em cash... Mas, então que apresente um recibo, porque o que se tem é uma coisa em nome de terceiro, né? Eu acho que ele não vai apresentar recibo, fazer a prova contra ele mesmo. Tá? Pela ordem, um pequeno esclarecimento, por gentileza. Doutora Tânia, o inquérito que corre junto à Vara Criminal de Curitiba intimou a empresa Outdoor Media, através do seu superintendente, Alisson Pontarola, para que informasse como foi feito o pagamento da referida peça publicitária. As informações da empresa Outdoor Media, é que isso está tudo nos autos do sistema Elo, tudo foi juntado, é de que o outdoor foi contratado inteiramente por e-mail e pago através de um boleto bancário. Portanto, naquela seara se pedem mais investigações à douta promotora de justiça para que diligencie, a fim de que a empresa de Outdoor Media possa entregar os extratos bancários relativos a esse recebimento, bem como as artes finais da fotografia, que é uma fotografia feita em estúdio e tudo mais, para que se elucide a questão. Mas o pagamento consta, informação da Outdoor Media, eu repito, que tenha sido feito por boleto bancário e que a contratação tenha sido feita toda por e-mail, o senhor Alisson Pontarola, superintendente da empresa Outdoor Media, que, diga-se de passagem, há registro na internet que joga tênis com o senhor Diogo Castor de Matos, o procurador. Excelência, não tem isso. Muito obrigada. Do objeto do Presidente, desse processo. por gentileza, Presidente. Estamos satisfeitos com os esclarecimentos apresentados. Muito obrigado. Obrigada. Ainda estamos em regime de discussão, presidente? Sim, ainda... Eu só queria acrescentar, me parece que é o que o conselheiro Luciano Maia indagou, que ao relator especialmente, que dependendo das circunstâncias, a prova de que ele efetivamente pagou não é prova contra ele, mas traz a ele pelo menos se for o caso, uma atenuante pelo fato de que esse documento demonstra que não houve gasto público. Então não enquadraria a priori na lei de improbidade por essa razão, presidente. Então, assim, na esteira do que disse a doutora Tânia, acho que é fundamental que se aprofunde a investigação nesse sentido também. Não sei se ficou claro na portaria instauradora, mas me parece que seria interessante. Foi isso, doutor Luciano? Exatamente, conselheira Sandra. A minha ponderação foi nesse sentido, porque a origem do recurso, penso eu que vai ser fundamental para que possamos, em havendo a instauração do PAD, delimitar se houve ou não improbidade e a extensão do ato de improbidade. Exato. Obrigada, presidente. Mais algum esclarecimento? Podemos entrar em regime de votação? Conselheiro Marcelo, tem a palavra. Não, quer votar ou quer esclarecer? Não, quero. Para mim é votar. Não, a votação começa com o conselheiro Luciano, Senhor presidente, então só um breve adendo aqui. Eu acho, conselheira Sandra, conselheiro Luciano, eu acho que esse aprofundamento pode ser feito no âmbito do processo administrativo disciplinar, mas não há notícia de que tenha havido a utilização de qualquer recurso público para isso. Não há notícia, né? E há, por outro lado, a informação do próprio membro de que ele custeou isso com recursos próprios. E, em princípio, também, membros do Ministério Público, na sua função, na sua atividade fim, promotores de justiça, procuradores da República, etc., eles não têm o manuseio de recursos da instituição, né? Então, como não há qualquer informação nesse sentido, eu consideraria despiciando que nós ainda fôssemos aprofundar isso no âmbito de uma reclamação disciplinar, até porque nós temos elementos suficientes para a instauração do processo administrativo disciplinar. Obrigada, corregedor. Senhor presidente. Pois não, conselheira Fernanda, tem a palavra. Antes de passar ao regime de votação, eu gostaria de pedir ao senhor corregedor, poderia repetir, senhor corregedor, com relação só como ficou a portaria, com relação à imputação,
Só porque cortou um pedaço da transmissão, eu não consegui só acompanhar resumidamente, senhor corregedor. E se cortou a transmissão, cortou para Vossa Excelência e para toda a audiência. Então, muito obrigado pelo alerta. Pois não, conselheira Fernanda Marinella, ficou, então, em virtude da prática, em tese, de falta funcional punível inicialmente com a pena de demissão, nos termos do artigo 239.4, combinado com o artigo 240.5b da Lei Complementar número 75/93, que é a Lei Orgânica do Ministério Público da União, já que há indícios suficientes do cometimento da infração disciplinar. E aí depois eu faço só aquela consideração em relação à penalidade que estamos propondo, que a Corregedoria Nacional está propondo, por achar que seria desarrazoada a pena de demissão. Não sei se esclareci, Vossa Excelência. Sim, senhor corregedor. Obrigada, presidente. Todos esclarecidos, podemos entrar no regime de votação? Passo a palavra para proferir seu voto, o conselheiro Luciano Nunes Maia Freire. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, em relação à imputação propriamente dita, em relação à autoria, não há dúvidas, até porque o próprio processado confessou a autoria. A dúvida é se realmente foi apenas ele quem financiou o ato. Mas talvez, se houver a instauração de PAD, pode ser que, com o aprofundamento das investigações, possa-se descobrir a participação de outros procuradores. Em relação ao mérito, eu lembro que quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que os crimes conexos ao Caixa 2 devem ser julgados pela Justiça Eleitoral, eu lembro que adveio uma manifestação dos procuradores da Lava Jato, não lembro ao certo se foi do doutor Castor, no sentido de que a expressão era mais ou menos assim: tiram tudo de Curitiba. Parece que essa visão sectarista é uma mentalidade predominante lá, como se só houvesse justiça em Curitiba. Os dizeres do outdoor são: aqui se cumpre a lei. Como se no Ceará não houvesse justiça, né, senhor presidente? É um sectarismo federativo. Quer dizer, só em Curitiba se faz justiça. Realmente a conduta data vênia, ela revela uma autopromoção pessoal, além de também indicar esse sectarismo de cunho federativo que não interessa a ninguém. Com certeza, como fala muito bem o doutor Fábio Jorge, ao citar Aristóteles, que a justiça é a maior virtude do homem, aqui o ato de sectarismo da justiça não é bem-vindo pelo sistema de justiça. É um ato que deve ser repelido com toda a intensidade data máxima vênia. Então, em relação à autoria e à materialidade, penso eu que a justa causa está devidamente presente. Não há qualquer dúvida, no atual momento processual, de que devemos realmente instaurar o PAD para que possamos aprofundar a produção probatória. E também eu concordo com o eminente Corregedor Nacional no sentido de que, no atual momento processual, seria desproporcional a imputação de demissão, considerando a proporcionalidade que o julgador deve ter em mente. Então, senhor presidente, com essas brevíssimas considerações, em havendo a instauração de PAD, penso eu que data vênia, o primeiro fato a ser perquirido é a origem dos recursos em que houve o pagamento do outdoor, porque é uma coisa totalmente diferente se eu, como juiz, eu pagasse o outdoor, que eu, se tivesse sido indagado, seria a primeira pessoa a apresentar o extrato bancário, tá aqui, foi eu que paguei, do que um determinado empresário pagar uma determinada doação, porque talvez o recurso público não se vislumbra o pagamento, mas eu penso que esse fato deve ser bem investigado, data vênia, para que possamos
em havendo a instauração de PAD, em havendo condenação, delimitar a extensão da improbidade que foi imputada ao doutor Castor. Então, senhor presidente, com essas brevíssimas considerações, eu acompanho integralmente Sua Excelência, o Corregedor Nacional. Muito obrigado. Como vota Sua Excelência o conselheiro Marcelo Weidson? Presidente, a gente teve quase que uma instrução aqui do PAD paralela entre os advogados e tal, a associação, e eu me furtei ao debate, porque eu acho que tudo isso pode ser melhor apreciado, ou deverá ser apreciado, quando do PAD. Então, nesse sentido, eu agora, nesse momento, me resumo à abertura do PAD, presidente. Apontado. Como vota Sua Excelência o conselheiro Sebastião Cacheta? Senhor presidente, antes de mais nada eu quero cumprimentar a doutora Tânia Mandarino, o doutor Felipe de Oliveira Mesquita e o nosso conselheiro de sempre, doutor Fábio Jorge Cruz da Nóbrega, pelas suas muito bem elaboradas e brilhantes sustentações orais. Eu quero dizer, senhor presidente, que também tentar ser breve, não conseguirei no nível do conselheiro Marcelo, mas eu quero pontuar alguns pontos que, para mim, me levarão a acompanhar o eminente Corregedor Nacional pela instauração, pelo referendo do PAD, e parabenizando Sua Excelência pelo voto que apresentou hoje com fundamentos suficientes e alguns pontos que eu quero aqui destacar para justificar o meu voto. Eu quero dizer, senhor presidente, que a situação retratada, e aí eu quero concordar com a sustentação oral do eminente presidente da NPR, do Fábio Jorge, porque o fato em si, inicial, ele não me parece ter essa gravidade tão grande que se possa cogitar de uma pena de demissão. Mas, no decorrer da apuração dos fatos, verifica-se o envolvimento de outros elementos que, como bem ressaltado pelo voto do Corregedor Nacional, podem, e aqui eu digo, insisto nisso, apenas nesse momento, como uma possibilidade de configurar algum ilícito penal. E aí me parece que, nesse aspecto, sim, os fatos se revestem de mais gravidade e que impõe a esse Conselho Nacional do Ministério Público o seu esclarecimento completo. Nós que somos membros do Ministério Público sempre ressaltamos a necessidade de apuração completa dos fatos e não vamos poder nos furtar nesse momento de apurar todos esses fatos para chegar ao fim, ao esclarecimento completo deles. E aí, nesse aspecto, inclusive, e é bom que se diga isso, pode levar até ao reconhecimento de que não há nenhuma responsabilidade do membro, pelo menos em tese, se é possível, do membro processado ao fim da instrução processual. Mas o que não pode esse conselho é deixar de apurar de forma completa os fatos, porque me parece, sim, há indícios de materialidade e há indícios de autoria e alguns aspectos ainda não totalmente apurados, e aí a informação também que é relevante, de instauração, inclusive, de inquérito processual, de inquérito policial para apuração desses fatos tidos como crimes, impõe a esse Conselho que não dê por encerrada essa questão, como fez, ao meu ver, equivocadamente, a Corregedoria do Ministério Público Federal. E aqui, acho que não há prescrição e tampouco a proibição do non bis in idem,
Porque ficou muito claro da leitura que fiz dos autos que a Corregedoria, na sindicância, e aqui invoco mais uma vez a jurisprudência do plenário desse Conselho e o regimento interno, já também muito bem exposto pelo Corregedor Nacional, que dá a prerrogativa do Corregedor Nacional de instaurar e submeter a referendo nessas hipóteses, em que não houve a instauração do inquérito administrativo ou procedimento administrativo disciplinar, e, portanto, reconhecida a insuficiência de atuação da Corregedoria Local, de propor que o plenário abra um procedimento administrativo disciplinar. E, nesse aspecto, também acompanho o eminente Corregedor Nacional e afasto a hipótese de prescrição, porque os fatos que foram apurados e lá resolvidos não são os mesmos, ou não com a extensão que se está aqui, ou se vai apurar no procedimento administrativo disciplinar, que ora se propõe. E em relação à questão da improbidade administrativa, tão só como uma possibilidade, insisto, de materialidade e de autoria, que vem marcada com esses novos fatos, também trazidos no voto do Corregedor Nacional, com relação aos ilícitos penais que devem ser apurados, né, como uma possível infração disciplinar decorrente desses fatos. E aí nós teríamos também a superação da prescrição por conta do dispositivo da lei complementar, que fala que a prescrição, ela, nesse aspecto, ela vem como prazo, tem como prazo aquele da lei penal. Então, senhor presidente, com esses breves comentários, e aqui mais uma vez, e reforçando que a jurisprudência deste plenário, e nesse momento se indica apenas uma possibilidade de pena, mas que, para mim, da mesma forma como que me antecederam, não me vislumbro gravidade para uma pena de demissão, e acho que isso foi muito mais colocado no voto e na portaria de instauração por conta de que há, pelo menos agora de forma iniciária, essa possibilidade de averiguação dessa situação com relação à possível improbidade administrativa, mas para mim mais grave são os fatos que possam vir a caracterizar crimes, e nesse aspecto o Conselho não pode deixar de apurar de forma completa. E, de todo modo, a pena só será definida se o caso se julgado procedente ao final da instrução. Então, dessa forma, senhor presidente, eu quero acompanhar também pela instauração do procedimento administrativo disciplinar, como voto. Muito obrigado, conselheiro Cacheta. Com a palavra, sua excelência, o conselheiro Silvio Amorim. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria, em primeiro lugar, de enaltecer o belíssimo trabalho da tribuna realizado pelos doutores Felipe e pela doutora Tânia Mandarino, e também pelo conselheiro de sempre, Fábio George, presidente da NPR. Senhor presidente, ouvi aí com muita atenção, como todos aqui do plenário, o voto do senhor Corregedor Nacional. Creio que as questões de ordem preliminar ou de ordem prejudicial foram indicadas por sua excelência em seu voto. E no que diz respeito ao mérito, senhor presidente, chamou-me a atenção, mesmo com a desclassificação em função de proporcionalidade, chamou-me a atenção a penalidade em tese indicada na portaria de instauração. E no curso dos debates, isso, creio eu, ficou mais evidente, porque também tem o que a instrução dirá sobre a prática ou a não prática de improbidade administrativa, e senhor Corregedor Nacional, e também aos colegas e às colegas, também em função da questão da prática do ato in officio ou propter officio, que é característico a um ato ímprobo. Mas isso, creio, também será muito bem delimitado pelo relator ou relatora a quem for distribuído,
E creio também que isso poderá implicar em uma diminuição de pena que vislumbro desde agora. Mas, de toda sorte, como se trata de um recebimento de PAD, essas questões poderão ser discutidas, como mencionei durante a instrução, de modo que agora, ainda que eu seja divergente quanto à penalidade aplicada, mesmo em função de desclassificação, eu também acompanho o senhor Corregedor Nacional e os colegas que antecederam pela abertura do PAD. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro Silvio. Como vota o conselheiro Luiz Fernando Bandeira? Senhor presidente e demais conselheiros, eu conheço esse caso porque chegou a ser relatado em algum momento por mim. No primeiro momento, houve uma primeira denúncia, uma primeira provocação ao Conselho. Eu pedi por informações iniciais, entendeu-se que não havia participação de membro do Ministério Público e eu mesmo propus o arquivamento. Na sequência, surgiram uma série de fatos, com depoimentos da Polícia Federal, participações de terceiros, eventuais empresários. Depois houve um reconhecimento de participação no outdoor. O fato é, a história precisa ser apurada. Nesse momento em que estamos, que é meramente a decisão sobre a instauração do PAD, me parece que isso precisa ser investigado para saber, finalmente, de onde partiu a ideia, quem pagou por isso e por que houve uma negativa no primeiro momento. Então, acredito que o voto do Corregedor Nacional, a portaria do Corregedor Nacional está impecável e voto integralmente acompanhando essa excelência. Muito obrigado, conselheiro Luiz Fernando. Com a palavra, Sua Excelência, o conselheiro Otávio Rodrigues. Conselheiro Otávio. Presidente. Pronto. Tem a palavra. Presidente. Tem a palavra, conselheiro Otávio. Consigo ser ouvido? Perfeitamente. Muito bem. Eu acompanho o eminente Corregedor Nacional em seu voto pela abertura do PAD. Eu gostaria de deixar em minha manifestação 3 observações que reputo necessárias. Em primeiro lugar, a tese do bis in idem foi afastada por este colegiado na última sessão. Ela reflete também uma preocupação, naquele momento, foi externada e acompanhada pela maioria dos membros do colegiado, que é a maneira como a corregedoria do órgão de origem do requerido tem se portado nesses casos. É algo preocupante e que reforça uma lamentável hipótese de um comportamento que, do ponto de vista institucional, e aqui não estou a falar de pessoas, mas que, do ponto de vista institucional, descredencia a corregedoria local. O CNMP, como eu tenho dito, foi criado em grande medida pela falência dos órgãos correcionais locais, pela incapacidade de se livrarem das capturas, em especial dos poderes locais, mas fundamentalmente de uma captura que é silenciosa, que é a captura da corporação sobre a própria correição. E uma situação como essa, que se repete, não é a primeira vez que isso acontece, nós temos a necessidade de agir, porque na origem nada se fez. Ou o que se fez não foi adequado. O segundo ponto, que também me preocupa profundamente neste caso, e aqui eu peço licença ao conselheiro Luciano Luiz Maia, nosso decano, para nele me inspirar e ressaltar que não há um monopólio da moralidade por meio de regiões do país, nem de instituições. Em grande medida, esse discurso supremacista moral tem nos conduzido a problemas de toda ordem, como a politização de carreiras de Estado que não podem ser contaminadas por esse vírus.
ter posições políticas do ponto de vista pessoal não é algo incompatível com a democracia. O problema é instrumentalizar os cargos e os ofícios para tal finalidade. Isso não pode ser admitido, em hipótese alguma. No passado, outras carreiras, em especial armadas, assim o fizeram, por fruto de uma ideologia corporativa que as colocou como uma espécie de povo escolhido dentro da burocracia. Não há povos escolhidos na burocracia. A burocracia existe para servir ao povo e não a um ideário de transformação política, no sentido de disputas partidárias ou de disputas por ideologias no âmbito do Estado, o Estado de todos. E, em terceiro lugar, também, senhor presidente, acredito ser fundamental a investigação que ocorrerá caso o PAD tenha votos suficientes para compreendermos. Isso, para mim, continua algo incompreensível, mas tenho a esperança de que esse mistério se desvele. Como e por que pessoas naturais, investidas de cargos de tal natureza, se prestam a contratar serviços privados de divulgação por meio de outdoors de determinados slogans ou de determinadas mensagens que podem incitar a população contra instituições ou pessoas. Isso é de profunda gravidade. Há informações que aparentemente são desencontradas no processo, que precisam vir à tona, inclusive para fins de demonstração de responsabilização pessoal e funcional. Por isso, senhor presidente, acompanho o eminente Corregedor Nacional na abertura deste processo administrativo disciplinar. Anotado, conselheiro Otávio. Passo a palavra a sua excelência, conselheiro Oswaldo do Albuquerque. Senhor presidente, eu renovo os cumprimentos e cumprimento também o doutor Alessandro, doutor Marcelo Ferro, conselheiros de sempre, e, por que não dizer também, os procuradores gerais de sempre, a doutora Ediede e o doutor Paulo Passos. Senhor presidente, eu acompanho o eminente relator e referendo à instauração do PAD. Anotado. Como vota sua excelência, a conselheira Sandra Krieger? Senhor presidente, senhor corregedor-geral, relator desse processo, demais conselheiros que já votaram, conselheira Fernanda Marinella, que me sucederá em seguida. Eu queria fazer um cumprimento muito especial à doutora Tânia Mandarino pelo brilhantismo da sua fala, pela concatenação e sequência das ideias e pela maneira serena que se portou aqui nessa tribuna. Que tribuna essa virtual que dificulta muito a expressão do advogado, mas que também traz no cenário nacional a possibilidade da advocacia se manifestar sempre. O democrático que é esse conselho. Também cumprimento o doutor Felipe Oliveira Mesquita, que aqui faz a defesa, doutor Fábio Jorge, que da tribuna se manifestou pelo órgão da NPR. Senhor presidente, quando me dirigia à época dos fatos de Santa Catarina para Curitiba, local onde frequento muito, não só pela proximidade, porque minha filha faz curso de medicina lá, então eu a visito regularmente, visitava ao menos na época em que nos deslocávamos. Eu me deparei com esse outdoor à época e me chamou muito a atenção do impacto que aquilo me causou, tanto na conduta da promoção do sectarismo e da maneira pela qual se atribui o fazer justiça, a expressão que o doutor Fábio usou aqui, como também de um impacto como advogada que sou, daquilo que é uma dimensão diferente do que penso em termos de fazer justiça. Então, na expressão, na época não nada fiz a não ser reagir intimamente e num nível de consciência e ética de ordem pessoal. Nunca me manifestei a esse respeito, mas faço crer que nesse momento é importante registrar essa impressão e acho que isso não pode ser minimizado. Haja visto o impacto que causou, se não em mim, mas em todo mundo que viu esse outdoor. E a repercussão que dele se adveio após a divulgação de que ele existia. Então, usando a própria ideia de justiça trazida aqui pelo pensamento aristotélico citado pelo presidente Fábio Jorge,
Penso que a abertura do processo disciplinar é justamente isso. É o papel que se tem aqui de perseguir justiça. E, ao perseguir a justiça, viabilizar a defesa, mas também, no que disse o conselheiro decano aqui, de verificar a procedência dos fatos, já que a autoria, ao menos em parte, está confirmada. Então, dessa forma, presidente, registro o meu voto, acompanhando integralmente o relator do processo, nosso corregedor-geral. Muito obrigado, conselheira Sandra Krieger. Com a palavra, Sua Excelência, a conselheira Fernanda Marinella. Senhor presidente, eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar todos os nossos conselheiros, cumprimentando o trabalho realizado pelo corregedor nesse processo, na instrução ainda que primária, ainda que prévia, né, da construção desse munus ou dessa decisão instrutória para julgamento aqui. Gostaria de cumprimentar ainda a doutora Sandra Mandarino, a doutora Tânia Mandarino, dizer, doutora Tânia, realmente Sandra tem considerações importantes, a serenidade e a forma concatenada como apresentou aqui as ideias, muito contribuiu para a nossa construção. Cumprimentar o doutor Felipe Mesquita, que participa desse plenário em várias oportunidades diferentes e que sempre faz excelentes sustentações orais. Cumprimentar ainda o doutor Fábio George, que representa a associação, a NPR, e que já compôs e participou dessa casa e sabe da difícil tarefa que é exercer o punitivo ou o processo disciplinar nessa instituição. Gostaria de cumprimentar ainda todos os demais conselheiros e registrar que acho que a primeira questão que nós devemos refletir é que trata-se de servidores públicos, e que servidores públicos que exercem munus público, e que se exercem munus públicos têm o dever de servir à sociedade como obrigação, e deste ato não lhe cabe efetivamente o exercício da promoção pessoal. Na verdade, não faz mais do que a sua obrigação. O munus público não se trata de presente nem de privilégio, e dessa maneira a promoção pessoal não é compatível com a conduta de bem servir. Nesse ponto, eu acho que é importante compreender que a promoção ou a forma de divulgação da atividade do servidor público, ela está vedada pelo texto constitucional, salvo no caráter da publicidade, de dar informação e dar orientação à sociedade, prevista no artigo 37, parágrafo 1º do texto constitucional. Além disso, é importante registrar que o custo ou o pagamento com relação a esta publicidade já foi amplamente discutida pela nossa jurisprudência no país, no reconhecimento da improbidade administrativa, independentemente de onde venha a origem desse recurso. Nós estamos falando inicialmente do possível pagamento pelo próprio membro do Ministério Público, mas que efetivamente há a apresentação de uma empresa também nessa discussão. Então, a empresa teria pago a que título de retorno? Quer dizer, qual foi a contrapartida que essa empresa recebeu por esta publicidade? Talvez a não fiscalização de algum contrato ou de alguma conduta pelos membros do Ministério Público nessa condução. É preciso se investigar. Acho que o conselheiro Luciano foi feliz quando disse, é preciso saber de onde veio este recurso, não é? Se efetivamente do membro do Ministério Público, se efetivamente da empresa envolvida nesse diálogo ou nesse patrocínio, ou se efetivamente trata-se de recurso público. Apesar do nosso corregedor dizer que não há utilização ou que normalmente os membros não têm essa disponibilidade de recursos, sabemos que a situação da unidade em Curitiba tem um tratamento diferente que, portanto, deve ser avaliado no que tange a esse custeio, se o recurso efetivamente é um recurso privado ou não. Dessa maneira, é preciso efetivamente definir qual é a extensão do ato de improbidade. Nós estamos falando de um ato de improbidade que simplesmente viola princípios da administração pública previsto no artigo 11 da Lei 8429, ou nós estamos falando de um ato de improbidade que adana ao erário público ou que há enriquecimento ilícito em razão disso e, portanto, compatível com os artigos 9 ou 10 da Lei 8429. Então, é preciso definir a extensão dessa conduta e a medida ou o caminho necessário para essa definição, se efetivamente houve o ilícito praticado, é na instauração do processo administrativo disciplinar. Então, não nos resta aqui outro caminho a não ser bem instruir o processo. Eu sempre digo que nós que exercemos esse papel de controle administrativo, é preciso sempre ter o cuidado de que é nosso dever, é nossa obrigação investigar até a última instância. Então, a instauração do processo administrativo disciplinar não é para punir, é no nosso dever de instruir bem e produzir excelentes provas para a condução da decisão final. Nesse sentido, senhor presidente, eu acompanho, portanto, o corregedor na sua integralidade, aguardando a instrução do processo administrativo. Obrigada. Muito obrigado, conselheira Fernanda Marinella. Com o voto de Vossa Excelência,
e o meu, que adiro à maioria formada, proclamo o resultado de que, à unanimidade, o plenário do Conselho Nacional do Ministério Público referendou a decisão que determinou a instalação de PAD em face do membro do Ministério Público Federal. Antes de chamar o próximo processo,